Olá, que prazer darmos início ao nosso programa Sala de Imprensa. Hoje nós estamos recebendo novamente, foram inúmeros os telefonemas que nós recebemos, foram várias as comunicações por internet, via as redes sociais, para que nós tivéssemos a oportunidade de fazer uma nova entrevista com o professor Dr. Francisco Cabreira, que nos dá a honra de estar aqui. Professor, prazer, presidente. Satisfação, uma honra muito grande. Professor Cabreira, ele é especializado na área do direito e tem uma militância em diversas comarcas brasileiras. É também jornalista, tem vários títulos, honrarias e outorgas, realizado no Brasil, no Uruguai, na Argentina, no Chile, no Paraguai e na Europa. Ele tem várias medalhas, Rui Barbosa, Olavo Bilac, Infanto Dom Henrique, Cavaleiro, que é provavelmente a do Uruguai, não é? A Comenda Libertadores da América, enfim, tem várias honrarias aqui que já lhe foram outorgadas. E ele tem, na verdade, um trabalho fantástico através do blog dele e acesso gratuito, Controle de Qualidade by Francisco Cabreira. E nós queremos hoje, na verdade, trazer a vocês, nosso telespectador, um assunto muito importante. O Brasil está vivendo numa situação hoje totalmente anômala. Nós vivemos hoje numa eleição onde nós temos um candidato que representa o atraso, que representa o pior do que existe nesse país, que é a situação do Haddad, do Fernando Haddad, que ele era vice do Lula. Aí o Lula agora, como a imprensa tem apresentado, tem inúmeros, não é, materiais de publicidade do Lula, de forma ridícula, não é? Que ele aparece lá, presidente 13. Enfim, uma coisa que tem sido um escândalo nacional. Eu, particularmente, fico muito estarrecido, porque eu vejo que a Procuradoria-Geral do Ministério Público, do Tribunal Superior Eleitoral, não toma nenhuma providência. Quer dizer, aparece o Lula declaradamente nas campanhas, pedindo voto para os candidatos a presidente, sendo que eu me lembro, eu particularmente, quando fui candidato a senador para o São Paulo em 2010, eu fui obrigado a apresentar a certidão negativa do Fórum Estadual e Federal Criminal para saber se eu tinha sequer respondendo por processo crime. Se eu tivesse respondendo por processo crime, ainda assim eu teria dificuldade para o registro da minha candidatura. Ora, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado em tribunal de segunda instância, em colegiado. A pena dele foi aumentada de 9 para 12 anos. E ele continua fazendo. Isso é um disparate, é um absurdo. Não sei como o Poder Judiciário não faz absolutamente nada. O Ministério Público Federal não faz nada, não move uma palha. E a campanha do ex-presidente Lula está aí para o Brasil inteiro, e já que virou bagunça, o próprio Partido dos Trabalhadores, eles hoje estão jogando aí aos montes os chamados santinhos, não é? E a publicidade eleitoral do candidato Haddad, e está lá, presidente Luiz Inácio ou Lula. 13. Governador, aí põe o cara lá que é o candidato governador de determinado estado. Eu vi isso, inclusive, a um material lá de Minas Gerais com o Pimentel, candidato a governador de São Paulo, que é outro também, que está sendo processado, que demonstrado através de provas do próprio processo. Eles alegam que não tem prova, que não tem nada. Isso é um absurdo, não é? De que ele jamais, inclusive, deveria ser candidato à reeleição. Ele deveria estar, na verdade, como réu nesses processos. Mas, enfim, eu trouxe aqui o professor Dr. Francisco Cabreira para esclarecer isso para nós, em virtude da sua vasta, não é,
cultura na área de graduação em direito tributário, constitucional, e tem aí uma interpretação, ele mesmo estava me explicando agora, antes, né, de iniciarmos o programa, que ele tem já uma leitura de todos os processos da Lava Jato, quer dizer, se debruçou em milhares, não é, de folhas, de páginas e de volumes para ter uma consciência de tudo que está acontecendo. Professor Dr. Francisco Cabreira, diga para mim, nós estamos vivendo essa situação onde de um lado tem um ex-presidente preso, dando orientação para o seu candidato a presidente, que é o Fernando Haddad, que eu confesso, Fernando Haddad é um homem sério, não é? Um homem probo, e se dispor a fazer isso em nome do partido é algo lamentável, com todo respeito, lamentável. E aqui vai a nossa observação de que ele não precisa disso, né? Professor da USP, uma pessoa altamente qualificada, se dispondo a ser, não é, correspondente de uma pseudo-candidatura, né? De uma falsa candidatura, de inclusive recebendo orientações do candidato que está preso. Quer dizer, não sei se vocês estão me entendendo a indignação, não é? E, por outro lado, o candidato Jair Bolsonaro, que dizem que ele é o que espalha ódio, que faz com que as pessoas tenham uma situação, não é, até vexatória em ter coragem de votar nele, ele em um dos momentos da sua campanha, não é, alvejado, foi perfurado com uma faca, não é, na altura do abdômen, quase morreu, por milímetros não teria morrido. E o que é pior, o tal do Adélio, que foi o assassino, não é? Ele saiu de lá incólume. Doutor Francisco Cabreira, explica para nós essa situação. Presidente, é uma honra e hoje nós temos que falar direto com o eleitor. Nós estamos passando por um momento, porque nós estamos num Estado democrático de direito, um momento bem difícil. Nessa quadra, nós temos que entender o que está sendo dito pela imprensa e para homenagear, porque aqui nós estamos num programa chamado Sala de Imprensa. Esse programa tem uma memória fantástica e as pessoas que passaram por aqui fazem a diferença. Então, em respeito aos juristas e aos jornalistas, porque nós sempre temos uma máxima, o que fazemos em vida ecoa pela eternidade. Em homenagem a Rui Barbosa, em homenagem a Casper Líbero, em homenagem ao presidente Redó, que luta tanto para a API subir no conceito da credibilidade, nós temos que mostrar que alguns jornalistas não estão cumprindo seus papéis. São, na verdade, bandidos travestidos de jornalistas. E alguns advogados também atuando em desfavor à democracia. Então, nós temos aqui que pontuar com clara tranquilidade o que alguns não têm coragem, ou são incautos, ou pior ainda, em tese, são mercenários, porque recebem para desinformar. E o que o presidente Redó lembra é muito bem claro, onde precisamos pontuar, onde, em qualquer lugar do mundo democrático, uma pessoa de dentro da cadeia, condenado por ser não um preso político, mas um político preso, que fez uma campanha recheada de dinheiro sujo, dinheiro esse proveniente da Petrobras, onde os delatores apresentaram as suas provas, confirmaram as transferências, teses em paraísos fiscais, onde ele nomeou o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o seu ministro indiretamente nomeou o presidente da Petrobras, e assim foi sucessivamente o senhor Paulo Roberto Costa, o senhor Nestor Severo, o senhor Renato Duque, aquele que falava, que país é esse que eu estou sendo detido? E depois de preso pela Operação Lava Jato, pelo ex-juiz Dr. Muro, junto com os procuradores intocáveis da Lava Jato, República de Curitiba, esse senhor entrou com uma defesa e o saudoso Teori Zavascki o soltou, ou seja,
prende-se numa instância e solta em outra instância superior. O que aconteceu? Novamente, o senhor Renato Duque foi preso por quê? Porque estava movimentando os milhões que ele tinha, o seu token eletrônico, e foi lá para Mônaco e outros paraísos fiscais para torrar o dinheiro ou pulverizar. Como agora, recentemente, a Operação Lava Jato, esta semana, está trazendo documentos através de busca e apreensão em Portugal, porque as pessoas estão escondendo até os documentos, se esconde valores. Então, o que nós temos que pontuar? Primeiro, a democracia é universal. Nós defendemos a democracia, ao contrário desse grupo populista com viés bolivariano, que se infiltrou no poder e foi aparelhando no legislativo, no judiciário e no executivo. Em breve, simples necessário, no legislativo comprando atacado e a varejo, partidos como Valdemar Costa Neto, do PP, outros como Pedro Correia, e na ação penal 470, conhecido como mensalão, sabemos o resultado. Zé Disseu foi condenado. Ou seja, o chefe da Casa Civil, que era o chefe de uma organização criminosa, que em formação de quadrilha usava os seus tentáculos para alimentar artistas, aliás, pseudo-artistas intelectuais com propagandas. Quem não sabe que a JBS, por exemplo, paga muito bem alguns artistas? Será que eles teriam isenção para falar alguma coisa? Segundo, agora, neste momento, nós temos um atentado à democracia. Por quê? A facada no candidato Jair Bolsonaro, tanto faz se fosse uma facada em qualquer dos candidatos, é uma estocada na democracia, pois esse processo que já é tumultuado, já desperta ódio, paixão, vai ficar muito mais complicado. Agora, não podemos, como imprensa, deixar de falar a verdade. A imprensa tem um papel fundamental na democracia, que é trazer a verdade. E a advocacia é fundamental. Por isso, ambas estão na Constituição Federal. E nós temos que fazer o quê? Informar o povo com isenção, sem viés militante ou um viés eleitoreiro e apologia a algum candidato a isso. Não, nós temos que mostrar. Primeiro que não há um vídeo onde você pega Jair Bolsonaro falando mal de negro, ele tem parente que é negro, tem várias fotos com negros, conviveu com negros que nós todos amamos, temos amizade, que são pessoas que frequentaram a Seara Militar. Aliás, só um idiota para falar que alguém que faz um serviço militar pode escolher um classe. A primeira coisa que nós temos que pontuar, às vezes a gente vê na imprensa, a gente faz uma meia-culpa, olha, ele tem uma raça negra, raça branca. Senhores, no dicionário, pelo que eu estudei numa escola estadual de primeiro e segundo grau, a raça é só uma, é humana. Agora, você pode ter etnia, negra, branca, amarela, isso é outro problema. Querer agora começar com colocarmos genérico para que o gênero isso, não existe. Existe homem e mulher. Você tentar fazer outra coisa disso, você sai da ciência, que na verdade alguns militantes deveriam estudar mais. A faculdade é feita para isso, a universidade é feita para isso. Então nós temos que pontuar. Existe um grupo que foi alimentando, através da drenagem da Petrobras, alimentaram primeiro as suas campanhas, são campanhas fraudulentas. Falta legitimidade. Faltou legitimidade para o Lula, faltou legitimidade para Dilma e para o seu Aécio e para o seu Temer. Por quê? Porque está comprovado nos autos da Lava Jato, processo público, que vocês podem qualquer hora compulsar, que essas pessoas se beneficiaram. E agora estão tentando, com a ajuda de alguns ministros, são incrivelmente indicados pelos próprios investigados, dizer que isso é um crime eleitoral, que é um crime menor. Diz a Carmen Lúcia, a senhora ministra na época, que não, que isso era um crime, sim. Mas depois não vimos aí o judiciário com a força necessária. Aliás, o judiciário anda tão rápido para alguns, eu nunca vi ninguém ter 10, 15 recursos como o Lula tem julgado assim. Outra coisa, por falar em democracia, a nossa linda homenagem ao nosso mestre Oswaldo Aranha, para que o nosso público seleto e os eleitores brasileiros saibam, nós abrimos a Convenção da ONU, não é pelo abecedário, porque o abecedário começa pelo A, pelo que eu me entendo. O Brasil não abre. O Brasil abre sempre, não é porque nós somos mais bonitos, é porque é uma homenagem que a ONU faz a Oswaldo Aranha. Nós temos
Rio Branco. E Oswaldo Aranha foi o que conseguiu a terra para Israel. No meio de uma guerra, no meio de um conflito, ele conseguiu um consenso. E esta homenagem a ONU fez. Isso sim é pacificar. Maduro é acusado de matar mais de 8.200 pessoas. Aqui choram por uma falsa tortura que não tiveram mais de 280 pessoas que desapareceram na época. Aumentam, se falam. Enquanto hoje sabemos que podemos gravar, porque antigamente não podemos falar, não estávamos lá, não vivemos, não sabemos, temos que acreditar nos livros. Hoje sabemos que na Venezuela as pessoas estão passando fome, estão invadindo a Colômbia, invadindo o Brasil, e lugares como Roraima, que lugares que não temos como ajudá-los. E nós, como irmãos, temos que, como cristão também, ajudar a todos. Infelizmente, o Brasil não tem como socorrer a todos, porque não socorre nem o seu cidadão. Mas temos que deixar entrar e tentar solucionar, vacinando, fazendo um monte de coisa que podemos fazer, que está ao nosso alcance. Para isso o Exército Brasileiro serve, para isso a Marinha serve, para isso a Aeronáutica serve. Mas quando o Exército lança um candidato listo, que não tem golpe, está na democracia, todos sabemos, e esse candidato dispara nas frentes, porque fala a verdade, quem pode acusar o Bolsonaro de ladrão? Ninguém. A Folha tentou fazer reportagens e sabemos que os seus filhos desses repórteres têm viés ligado ao PT, alguns escancaradamente são filhos de assessores do PT, dizendo que ele tinha uma secretária que estava vendendo algo na praia enquanto deveria trabalhar. Ledo engano, essa secretária estava vendendo um produto barato na praia na época de férias do Congresso. Todo mundo sabe que em dezembro tem férias no Congresso. E ela estava ajudando o marido com câncer, vendendo aquilo na praia. Essa mulher mora num lugar pequeno. A mesma Folha foi até uma casa e disse que Jair Bolsonaro tem uma casa em Angra dos Reis. Essa casa seria milionária. Mentira. Agora, preste atenção, senhoras e senhores. Tanto faz Jair Bolsonaro, como Lula, que foi deputado, ou qualquer outro. O salário de um deputado é no mínimo de R$90 mil. Porque você tem a verba legal, que é o salário dele, mas também tem as verbas, que são verbas suplementares também ali. Agora, questionar Sérgio Moro por auxílio paletó, por auxílio moradia, ou Jair Bolsonaro, isso pode ser, em tese, imoral em relação ao que os outros ganham, mas não é ilegal. Diferente é roubar a Petrobras para alimentar artistas, para alimentar cantores, deixando outros aí passando fome. O que nós temos que fazer é investigar a Lei Rouanet, porque ela tem que chegar até aquela pessoa do circo, aquela pessoa que é realmente um artista nato. Não esses gangsters, que são sempre essa mesma meia dúzia, que recebem verba poupudas e não querem prestar conta. Então o pânico é geral. O pânico é geral. Essa história de ele não, ele sim, é tudo produto bem pensado de pústulas como Lênin, que fez a cartilha, que foi escrevendo, que temos o decálogo. Ou seja, sabemos, é só procurar e ler. Sempre, se quiser até, como Dostoiévski, você pode saber o seguinte, frases tiradas de livro, que a esquerda deveria estudar. Mate uma pessoa e serás um assassino. Mate 1 milhão de pessoas e será um líder mundial. Temos outra. Roube 1 milhão e será um ladrão. Roube 1 bilhão e serás um banqueiro. Isso tudo está nos livros que os próprios comunistas deveriam estudar. Então, o que nós temos que pautar como imprensa é a verdade clara. Como podemos acreditar na transparência da investigação, porque o atentado ao Jair Bolsonaro não é o Jair Bolsonaro, é a pátria, é a democracia. Tanto faz se fosse no Ciro Gomes ou no Geraldo Alckmin. Nosso repúdio seria o mesmo. Agora, isso é enquadrado na Lei de Segurança Nacional, ela é vigente. Ele tem que ser encarcerado e preso nesta lei. Ele não tem que virar artista popstar. Agora, vejamos, se não tem algo estranho no reino, não da Dinamarca, mas na nação brasileira. O delegado que investiga o caso, Dr. Rodrigo Moraes Fernando, chefiou para o Pimentel a Secretaria de Inteligência por 2 anos. Eu pergunto a vossas senhorias e ao eleitor, como confiar em pessoas que vão julgar, como Toffoli julga Zé Dirceu e não se julga impedido? Na verdade, isso que o senhor está falando é uma coisa muito grave, que macula
a nossa especialíssima e altamente qualificada Polícia Federal. Porque hoje a Polícia Federal, ela tem especialidades fantásticas sobre crime, tá certo? De lavagem de dinheiro, sobre investigação junto a essas quadrilhas especializadas. Presidente, nós temos uma máxima. Os zelosos poderes, eles não têm culpa, como o PT não tem culpa, que alguns roubaram. Ou seja, o partido PT não rouba sozinho. Um computador não rouba sozinho. O PSDB não age sozinho. Mas, doutor Francisco, eu sei, mas doutor Francisco, veja só, particularmente eu acho assim, eu também concordo, até porque o PT tem grandes nomes. O PT tem homens eu tenho sempre elogiado aqui um dos meus grandes amigos, que é o professor como nós, Zé Eduardo Cardoso. Zé Eduardo Martins Cardoso, né? Um homem altamente elogiável na sua postura, no seu trabalho. Agora, o que acontece, professor, com todo respeito? O PT tem o presidente preso, o primeiro vice-presidente, o tesoureiro, todos os tesoureiros presos. Então há um modus operandi. Ou seja, nós não estamos falando do partido. Sim, mas a lei é muito clara. Deveria estar extinta. E outra coisa, e tem mais uma coisa, o Partido dos Trabalhadores tem um problema terrível. O Partido dos Trabalhadores, eles têm hoje dinheiro envolvido com as Farc. Proveniente das Farc, do Foro de São Paulo. Do Foro de São Paulo. O senhor lembrou muito bem, vamos às duas pesos e duas medidas. Por exemplo, o que em conluio, em tese, a mídia faz quando a reclamação é para um e para outro. Por exemplo, esse senhor, que é integrante da zelosa Polícia Federal, delegado, assim que ele recebesse, isso é normal com qualquer juiz, com qualquer promotor, com qualquer delegado, qualquer advogado. Qualquer pessoa que tem ética e moral, vergonha na cara, certo? Aliás, o que falta faria hoje isso. É vergonha na cara. E, na verdade, vergonha no rosto, que cara tem animal. Nós, graças a Deus, temos rosto. Então, vergonha no rosto. Mas, no dito popular, vergonha na cara. O que falta é, assim que nós recebemos aqui um processo, eu e o presidente, de repente, esse processo é contra o presidente que eu conheço. Eu preciso imediatamente dizer para aquela pessoa, meu amigo, cidadão, eu não posso tocar esse processo porque eu tenho um apreço pelo presidente e eu não me sentiria confortável. E aí eu estou homenageando ao doutor Barbosa, aquele senhor que nos ensinou tanto na democracia, que apoiou a saída de João Goulart quando sabia que os comunistas tomariam o poder. E, após a entrada de Castelo Branco, que devolveria o poder dentro de 90 dias, como seria, como se o Temer fosse cassado, dali 90 dias seria eleito um outro presidente, ele, doutor Barbosa, foi um ferrenho e articulista, ajudando a soltar as pessoas que eram presas, na cabeça dele e de outros indefesos, para que o regime restaurasse a democracia. Mas entenda, isso também está nos anais, ou seja, não houve golpe em 64, 68, houve contra-golpe, porque o Serviço de Inteligência sabia. O presidente João Goulart, quando falam que teve no dia 30 de maio, não teve, foi declarado vago, ou seja, todos os trâmites ocorreram normais na Câmara, e o Marechal Castelo Branco foi eleito com o voto de Tancredo Neves, com o voto de Juscelino Kubitschek e de Ulisses Guimarães, no Congresso. Como, por exemplo, trazendo para o mundo atual, caso a chapa da Dilma e Temer fosse cassada, se não fosse a irresponsabilidade em tese dos ministros do TSE, que naquele momento resolveram, talvez por interesses em defender a democracia, não sabemos, mas não tumultuar mais, mas a lei é clara. O dinheiro é proveniente de propina da Petrobras. Então, o dinheiro sujo. A campanha caça-se a chapa. Caçando a presidente Dilma, porque é presidente Dilma, não é presidenta. O português também não permite erros. Podemos até falar com sotaque, cada um no seu estado. Mas a presidente Dilma foi caçada e deveria ser o Temer também. O impeachment da Dilma finalizou. Se ela foi expurgada do serviço público por todos os votantes, não há que se falar em golpe. Agora, lembremos que Temer foi eleito pelos eleitores da Dilma. Temer era vice de Dilma. Não foi os eleitores do Aécio ou de outros, da Marina, que elegeram. Então, golpe de quem? A democracia trabalhou.
Agora, precisava ser aperfeiçoada, precisava ser caçada a chapa do Temer e, caçando-se a chapa do Temer, junto com ela, depois de 2 anos da eleição, teríamos a eleição indireta. É a mesma coisa que aconteceu com o Castelo Branco. Quando o Jango caiu, foi uma eleição indireta. Nesta eleição indireta da Dilma e do Temer, seria o caso. Assumia Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, não por ser Rodrigo Maia, porque estava lá, porque Cunha estava preso, e depois seria uma eleição. Poderia votar em qualquer um que está lá dentro do parlamento, petistas, PSDBistas, de qualquer outro partido. Agora, de novo, essa jabuticaba, o arremedo, o que valeu até hoje como jurisprudência majoritária, para alguns não vale. Hoje temos o Temer, com essa situação que uns dizem que é golpe, outros dizem que é oportunista, não interessa, o presidente está aí e o Brasil está bem menos pior, diga-se de passagem, do que na época da Dilma. Então, voltamos sempre à democracia. Importante falar, nós temos hoje uma economia estabilizada, nós temos hoje uma sociedade, tá certo? E se dizem, não, nós temos 40 milhões de gente prejudicadas e tal, nós temos 13 milhões de desempregados, tudo mentira. Nós temos esses desempregados em razão dos 13 anos e porventura não é por acaso estourou as contas junto com o Lula e arrombou tudo o que é cofre público. Então vamos ser claros, o senhor Meirelles, que é um candidato, trabalhou com o Lula e trabalhou com o Temer. Uma pessoa que colocou a casa em ordem, sim. Então nós temos que louvar sempre a postura boa. Se ele será um bom presidente ou não, isso é o problema de carisma, é o problema que ele é muito técnico, mas é uma pessoa que qualquer presidente gostaria de ter ao seu lado para conversar com uma boa democracia. Então, não é porque ele é candidato de X partido que nós vamos aqui falar, mas vamos falar a verdade. Se um dia ele estiver envolvido com alguma coisa, falaremos. Agora, diferentemente, o que nós queremos mostrar é que a imprensa não está agindo, na sua grande maior parte, com o mesmo peso e a mesma medida. Não confie em pesquisa cegamente. Confie no seu instinto. Nós temos já na Lava Jato o dono do Vox Pop envolvido em suposta propina que os delatores, os Coimbra, isso está nos processos autos da Lava Jato. Já foi depor. Difícil a imprensa falar. Foi depor. A imprensa fez um escarcéu contra o JBS depois que já estava tudo a porteira arrombada. Temos o dono do Ibope, o senhor Youssef, delatou e denunciou que pagou 20 milhões de propina para ele fraudar a pesquisa. O senhor Carlos Augusto Montenegro recebeu vídeo de delatores e com provas documentais propinas. Também já foi depor. Agora, o mais importante é que na operação lá, a crônica de Minas Gerais, o senhor Fernando Pimentel só não está preso por uma atitude heterodoxa da Câmara, ou seja, a Assembleia Legislativa. O que ela fez? Precisa de uma autorização. Do mesmo jeito que o OAS não foi preso. Ou seja, o Poder Judiciário manda prender. Aí pede autorização para casa. Veja, o senhor Fernando Pimentel responde nessa operação porque o seu delator, o senhor Berné, íntimo dele, da sua esposa, convivia direto, viajavam junto, disse claramente que pagou o senhor Marcos Coimbra para ele fraudar as pesquisas. Então, os autos mostram que a mídia, grande mídia, às vezes não fala. Agora, por que o terror? E o que nós queremos dizer para vocês? Não acredite nessas inverdades. Procurem ver o dia a dia. Tem candidato, pesquisa, só come pastel, e você vê pelo rostinho do candidato que ele tem nojo de pastel. Nunca passou perto de pobre, nunca foi numa pastelaria, nunca beijou um bebê, nunca abraçou um doente. E na época da eleição, vem com a maior cara de pau engraxando sapato. Não cola mais. A coisa é pessoal. O eleitor agora tem as redes sociais, tem a mídia alternativa que ele recebe. Então, todos deveriam parar de semear o ódio. Você não tem nada mais indigno do que alguém receber uma facada, porque essa pessoa tem família, tem amigos e inimigos, e você ainda ficar falando que quem prega o ódio merece isso, aquilo. Não. Me fale uma fala desse candidato que representa o Exército Brasileiro. Cobrem alguma atitude do general Heleno, do general Mourão. E para finalizar, presidente, aqui nós não estamos defendendo ninguém, nós estamos defendendo a verdade. O general Mourão, um homem graduado, que chegou o mais alto de sua carreira, que foi adido em outros países, como a Venezuela, serviu a pátria, estava lá no comando de governos que Dilma, militar, disse claramente
que não aceitaria a ordem emanada ilegalmente, ele foi agora o tema nessa semana de alguns veículos dizendo que ele disse que vai acabar com o 13º. Isso é mentira. O senhor Ciro Gomes mente deslavadamente na mídia quando diz que ele vai acabar. O contexto são trocados. O contexto que ele disse foi numa palestra dizendo que jabuticaba, como as urnas eletrônicas, deste modelo que nós temos, só tem no Brasil. Como confiar se os países como Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra e Israel e outros tantos votam ainda no voto manual, ou seja, na cédula? Por que será que só nós? É porque não estamos desconfiados da urna eletrônica, estamos desconfiados da conferência, não é da lisura de ministro, é como conferir. A população quer só uma coisa, que vocês não roubem o dinheiro público, que vocês nos dêem segurança, saúde e educação. Eu estudei a vida inteira em escola estadual de primeiro e segundo grau e estudei em 3 faculdades. Eu sempre fui em hospital público e eu sempre que precisei da polícia, ela me atendeu. Nós não queremos mais nada, apenas isso. Agora, querer enganar e dizer o seguinte, ele não, ele sim, isso é semear o ódio. Isso é um jogo da imprensa, em tese, em conluio com uma falsa democracia. Por quê? Porque esses artistas, esses pseudo-intelectuais que não são, nunca saem daqui para ir para Cuba, nunca saem daqui para ir fazer compra na Coreia do Norte. Apenas atravessam o Atlântico para ir para Miami, porque lá em Miami, sinceramente, desculpa, nem precisa falar inglês. Né? Então, assim, nem saber falar o inglês sabe, porque cultura mesmo, vai para a Europa, vai estudar. Agora, o que é triste é saber que temos militantes ali dentro, travestidos, incorporados. Então, esse delegado da zelosa Polícia Federal poderia fazer um favor, se avocar como suspeito, já que ele foi secretário de Pimentel, não investigar um crime que atinge uma pessoa que é contra os atos do Pimentel. Seria vice-versa. Então, um promotor público, quando ele recebe uma denúncia, se ele tem uma posição pessoal, como tem os nobres promotores intocáveis procuradores da Lava Jato, deveriam saber, olha, eu não posso. Então, eu não confio em Dias Toffoli. Ministro, eu não confio no senhor. Não é porque o senhor não passou no concurso público, não, o senhor foi reprovado 2 vezes para a magistratura aqui, do lado do TJ. Não é por isso, não. A indicação é muito boa. Por exemplo, só para você ter uma ideia, Sobral Pinto foi indicado para o cargo de ministro do Supremo pelo Juscelino. Sabe o que ele fez? Disse não, porque eu votei no senhor, ajudei o senhor, eu não quero, porque pode parecer. Então, o senhor não tem 1% da honradez que Sobral Pinto teve. Então, senhor ministro Dias Toffoli, sabe por que eu não confio no senhor? Porque o senhor não conta, e nós precisamos de a sua ilibada conduta, o senhor não conta para a população que o senhor foi advogado de José Dirceu de Oliveira, o senhor foi advogado do PT, o senhor foi advogado da União. E, para isso, o senhor deveria se avocar como suspeito naqueles processos que o senhor participou como amigo ou como inimigo da parte. Então, outros ministros que estão, o senhor Lewandowski, o dito da Rota da Polenta, eleito ali como procurador de São Bernardo do Campo, por os seus amigos Galante e tal, senhor Lewandowski, o senhor deveria se avocar como suspeito em algumas causas, como o senhor ministro Marco Aurélio, aquele do voto vencido, primo do Collor, se avocou como suspeito, quando o seu primo, Fernando Collor de Mello, estava sendo julgado. E o Fernando Collor de Mello foi absolvido e voltou como senador. Esse é o preço que pagamos pela democracia. A democracia brasileira passa por um momento ímpar e temos que colaborar. O eleitor deve confiar nele próprio, nas suas pesquisas próprias, seus vizinhos, seus amigos, onde ele pode debater sem semear o ódio, sem bajular candidato algum. O eleitor tem que lembrar que o candidato, a palavra vem de cândido, limpo, cristalino. Ele não pode ser ficha suja. Ele não pode cuidar do seu dinheiro sendo ficha suja. O candidato tem que ter alguns pré-requisitos. E você, eleitor, saiba, ele é seu funcionário público. Foi ele que escolheu ser seu funcionário. Ele tem que servir a você, eleitor, e não servir aos seus amigos, parentes e às seclas. Eleitor, saiba, você pode, e o voto universal, esse sufrágio
é apenas você que fica sabendo em quem você votou. Você não precisa falar em quem você votou. Nem para o seu patrão, nem para a sua esposa. Você, gay, não precisa falar para o seu namorado ou para a sua namorada se você é de uma diversidade. Vote com a sua consciência. Veja o exemplo de um nobre homem e que era gay, Clodovil. Nunca deixou a sua intimidade transparecer além do que é o devido. Entenda, nós não temos nada contra, por exemplo, o seu Bill Clinton e os seus escândalos sexuais, o seu Trump. O que o eleitor tem que entender é se esse homem é um homem bom para cuidar do seu dinheiro. Nós não podemos mais admitir um governo, que na verdade foi um desgoverno, que foi aparelhando tudo. Hoje, parte do judiciário, parte do legislativo e do executivo estão aparelhados. Eu volto a frisar, nós temos que ter moral e conduta pública. Você pode ter um processo ou outro, as pessoas podem, sem querer, no trânsito ter algum problema, ou na sua casa, ou na sua vida particular. Isso é inerente. Se você não recebe, você não tem como pagar, todo mundo tem dificuldade. O que você não pode, sendo um homem público, é ter processo onde consta, em outras letras, que você é um ladrão, um larápio. Então, nós não temos como confiar em certos ministros dessa atual composição da Suprema Corte, do STJ e de outras instâncias. Por quê? Porque há um erro nessas indicações. Eles deveriam ser indicados? Podem, mas eles deveriam se avocar com suspeito, deveria ter uma regra nova. Por isso, vamos aperfeiçoar. Um novo presidente poderá dizer: o ministro que eu indicar não pode julgar casos meus, nem dos meus inimigos. Então, você poderia afastar esse delegado da zelosa Polícia Federal, que está investigando a tentativa de homicídio de Jair Bolsonaro, até para preservar a honra do delegado. Porque se ele foi funcionário, ou seja, colocado na assessoria de integração da inteligência secretária de Defesa Social da Segurança Pública de Minas Gerais pelo Pimentel, ele é suspeito para fazer a condução. Ele próprio deveria fazer. O contrário, e pedir para sair. Agora, quando a gente diz que um juiz é suspeito, um procurador, um promotor, um delegado, não quer dizer que é o dito popular. Suspeição é uma palavra técnica do mundo do direito. E nós, como operadores e como colunistas, temos que informar a sociedade. É apenas que no Código, tanto civil quanto penal, exara, muito bem claro, ele não pode ser amigo, inimigo, parente, para ter certos julgados. Porque isso contamina. Fazendo uma analogia quanto à categoria, difícil um médico operar alguém próximo, um pai, uma mãe, porque há uma paixão, há uma contaminação. E como temos até filmes onde, se eu me lembro, Antônio Fagundes fazia o papel de um advogado, ele foi advogado do seu pai numa ação que seu pai perdeu. Aquilo pode consumir, pode gerar uma insegurança na família, no profissional. Então, nós abstemos, às vezes, de pegar causas de pessoas que não são caras. Então, homenageando essas pessoas tão caras como Oswaldo Aranha, Rio Branco, Águia de Aia, o nosso querido que fez a Oração dos Moços, e homenageando todas essas pessoas aí, Dr. Sobral, que lutam pela democracia, nós temos que homenagear Janaína Pascoal como cidadã, que foi lá como mulher. Eu não vi nenhuma mulher defendendo Janaína. Lula pode falar que as mulheres, como Maria do Rosário, têm o grilo duro, e nenhuma feminista reclama. Lula pode mentir ao vivo, e ninguém reclama. Então a mídia precisa entender que democracia é um bem caro, e ela tem que dizer a verdade. Nós sabemos que muitos de vocês hoje recebem da forma heterodoxa, via JBS, Seara, e graças à Operação Lava Jato, aos intocáveis da República de Curitiba, a nossa pátria já não anda tão distraída. E ela está conseguindo demonstrar a tamanha podridão. Ministro Gilmar Mendes, o senhor presta um desserviço à nação e à insegurança jurídica quando o senhor se avoca como garantidor, sendo que a gente sabe que o senhor é garantidor só de meia dúzia. O senhor não garante o direito para aquelas pessoas que tiveram furto de 4 margarinas. Nem pela sua mesa passa.
vão para os seus assessores. Agora, quando se trata do seu Beto Richa, de membros, no outro dia eles estão na rua. Quando se trata de pessoas que foram no casamento, pessoas que trabalharam com sua esposa, o senhor Barroso, o senhor foi ministro, foi advogado de César Batista, um terrorista condenado por 4 homicídios na Itália. Se caso tenha vitória de pessoas que estão ali dentro da carreira militar, como o senhor Jair Bolsonaro, tenha certeza, o senhor César Batista, assassino confesso e condenado pelo seu país nobre, a Itália, será extraditado imediatamente, porque o Supremo fez a parte dele, concordou com a extradição. E o senhor Lula, através daquele pífio ministro, o senhor lembra, presidente? O ministro lógico. Era o pai daquela Luciana, seu Tasso, genro. O senhor foi capaz de mandar 2 coitados cubanos que pediram asilo no Rio, nos nossos PANs americanos, alugaram um avião que o Maduro mandou, junto com o Chaves, para levar os coitados à morte, porque eles pediram asilo aqui. Nem deram a possibilidade que toda embaixada deve dar ao cidadão que pede asilo. Esperar 6 meses para saber se ele realmente é um perseguido político. Agora, para César Batista, o senhor deu. Então, nós não temos que comparar, por exemplo, uma educação da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, porque na Coreia do Sul tem liberdade. E nós temos que pactuar, sem viés ideológico, apenas com países democráticos. Como muito bem disse alguns candidatos, e disseram, porque frisando, apenas um foi enfático, o resto fez perfumaria, como o Ciro Gomes, nós podemos comercializar, sim, com a China, desde que a China venha aqui para comprar produtos no Brasil, não para comprar o Brasil, não para fazer do Brasil um canteiro de obras e um canteiro alimentício e levar todos os nossos produtos e deixando a população sem comer. Não, nós queremos participar e rogo a Deus a proteção divina para que o novo presidente tenha coragem de mexer numa coisa que é chamada nióbio. Mais de 95% do nióbio do mundo é extraído do Brasil. Só para os senhores terem uma ideia, eleitores, o Canadá tem 2% do nióbio. Olha o que o Canadá é. Então está na hora do senhor novo presidente mexer com essa hegemonia, que hoje tem uma fatia grande, do senhor Moreira Salles, antigo Casa Moreira, que hoje é dono de banco. Fácil assim é fazer filmes com incentivos fiscais. Quanto dinheiro entra e não é repassado. Então nós temos que pautar que a democracia precisa de pessoas que falem a verdade. Então a população está cansada dessa conversa fiada. E a primeira pecha dessa foi que as edições e cortes são feitas nas falas de alguns candidatos, de outros não. Por exemplo, no dia, e eu nunca tinha revelado isso antes, mas se você pegar a fita inteira, que Jair Bolsonaro sempre gravou com seus filhos ou pessoas à sua volta, Maria do Rosário invade uma entrevista que ele estava dando na Câmara, isso está provado nos vídeos e está sendo levado aos autos. Maria do Rosário invade e diz assim: o senhor é um estuprador. Ele responde claramente, porque quem tem ouvido escuta: olha, eu estou dando uma entrevista aqui, a senhora está me atrapalhando. Eu sou estuprador? Aquele que quer penas maiores para estupradores, como o Champinha, que eu não vou falar o nome da menina que ele violou por 3 dias, não vou dizer o nome do menino que ele matou com um tiro na nuca, depois esfaqueou a menina, em homenagem à família dela, ao pai dela, que hoje é um vereador. Ou seja, ele queria que esses meninos monstros cumprissem suas penas e fossem para os lugares adequados. Não é para uma antiga FEBEM, desculpa, onde são incontroláveis. E Jair Bolsonaro tem um projeto de castração química. A respeito da castração química, eu acho assim, né? Porque todo mundo, no fundo, principalmente o pessoal de esquerda, os socialistas, eles são muito humanistas, não é? Com aqueles que transgridem, com aqueles que matam, dizendo sempre que a justificativa é que a sociedade é injusta para com eles, né? E que eles são assim porque, no fundo, tem aí uma diferença
realmente, a gente reconhece que existe, sem sombra de dúvida, a questão de ordem da desproporção, né? da desigualdade social, que é monstruosa. Tudo bem. Agora, a desigualdade social, na minha modesta visão, nós vamos conseguir resolver criando mais emprego. Então vamos pontuar em 2 minutos sobre isso. O melhor programa de Bolsa Família, aquele que o Lula, na época de 80, dizia que era uma merenda para comprar que os coronéis faziam. Depois fez a mesma coisa. Primeiro, senhores, em homenagem a uma pessoa que morreu, Bolsa Família não foi inventada pelo PT. Foi inventada pelo senhor Magalhães Teixeira, conhecido como Grama, prefeito de Campinas 2 vezes pelo PSDB. O senhor Paulo Renato, também saudoso, já morreu, ampliou para a Bolsa Escola. Depois o senhor Suplicy, que é uma pessoa digna nessa parte, conversou muito bem e fez o renda mínima. E aí vem o vendedor de ilusões, Lula, e se avoca para ele. Só que ninguém conta que eles queriam fazer isso através de sindicatos que entregassem o dinheiro como um vale, como é feito na Bahia, o antigo saudoso ACM, tido por alguns como Toninho Malvadeza, que carregava a pasta rosa, e para outros, um grande homem que mudou o estado da Bahia, ele fazia, e tem lá, chamada EBAL, uma empresa baiana de alimentos, onde as pessoas podem comprar. Funcionário público, policial, tem um ticket e recebe. O PT queria fazer a mesma coisa. Foi aí que Dona Ruth Cardoso entrou e disse, não, o Bolsa Escola tem que ser pago em dinheiro para a mulher, porque senão o homem bate nela, toma pinga e leva o dinheiro embora. Então tem que ser dado em dinheiro, porque às vezes o cara não quer comprar açúcar, porque você vai, por exemplo, no Bom Preço, o senhor vai no Pão de Açúcar e o preço às vezes é R$1. No estabelecimento que o senhor tem que comprar, que é obrigado, como é a EBAL, são R$2. Então, aquela pessoa estava extorquida indiretamente a comprar um produto muito mais caro que podia comprar na mão do Dr. Redó, vendendo o produto. E aí, a senhora Ruth Cardoso bateu na mesa e disse, não, vai continuar. O PT entrou, como ele queria outras práticas, não estava preocupado com isso, e deixou pagar. O que acontece é que nós temos aí mais de 2 milhões de fraudes. Pessoas que não são pobres, recebendo o Bolsa Família. E, como disse Ronald Reagan, o melhor programa assistencial que existe no mundo é um bom emprego. Onde está a investigação que esse assassino, no mesmo dia que ele tenta matar Jair Bolsonaro, e por que assassino? Porque homicídio tentado, não só assassinou por ineficácia do meio. Então, este homicídio em potencial, que hoje responde por tentativa de homicídio, porque, graças a Deus, qualquer candidato que fosse o Lula, outro, está vivo. No caso em concreto, é o Jair Bolsonaro. Este senhor presidiário que vira quase um popstar deveria estar respondendo fatalmente por os crimes cometidos. Agora, veja, se ele conseguisse, vamos apenas conjecturar, se ele conseguisse escapar lá, sem nada acontecer com ele, no meio da multidão, alguém registrou que este homem, no mesmo dia, estava na Câmara. Ou seja, alguém de dentro do Congresso Nacional conspira e simplesmente isso é crime. Você está fraudando o processo, você está obstando a investigação. Por quê? Presidente, esse cidadão foi colocado o nome dele na Câmara dos Deputados. De repente, ele sai, foge, e aí o juiz chama ele aqui, olha, estão dizendo que pela foto aqui do Facebook, das mídias sociais ou de uma imprensa, que é o seu rosto que está aqui. Ele ia dizer o seguinte, Excelência, eu não estou com a faca, eu não sei. Eu estava nesse dia na Câmara, que é o álibi. O juiz pergunta, o senhor pode provar? Posso. Está lá o registro da Câmara. Isso foi registrado e simplesmente um funcionário da Câmara que vive para fazer isso, porque todos sabemos quando nós vamos, e o doutor Redó e eu visitamos com frequência Brasília, todos sabemos, somos identificados. Esse cidadão que faz aquilo tem prática, ou seja, ele milita na área. Então ele não ia registrar isso. Deveria ser quebrado sigilo fiscal, telefônico, e agora, pelo que andar da carruagem, que alguns dizem que é a Operação Abafa, o delegado disse que os 4 celulares que foram encontrados com eles da pensão estavam inoperantes. Diz a mídia que o notebook não funcionava. Então, só vão apresentar as provas depois que passar a eleição. Por quê?
Que medo que vocês têm de apresentar? A democracia merece a verdade. Merece saber quem são os mandantes. Merece saber quem são os partícipes. Não se vai prejudicar ou nada. Prejudicar, já prejudicou. Uma facada prejudica a família, a pessoa, a democracia, a intimidade, até dos oponentes. Agora, o que nós temos que pontuar? Por que não investigar? Se fosse outro candidato, por exemplo, como a senhora Marielle, que nós desejamos pleno restabelecimento à sua família, foi um horror. Agora, todo mundo já foi falando que foi. E cansa de ver aquele senhor do PSOL, que só defende bandido, travestido deputado, sobe o morro com milícia, e lá cobrando. Agora, eu não vejo cobrança alguma da sociedade. Então, a nossa sociedade está doente. Ela tem que, como país, sair da UTI. Porque nós já estamos com a economia aos frangalhos. E a miséria intelectual começa e a consequência é a miséria econômica. Então, nós temos que fazer os nossos jovens estudarem, mas não é estudar aquela cantilena dita que aquilo é golpe, aquilo é... Temos que estudar a verdade dos fatos. Se debruçar com pessoas que têm poder para falar. Por exemplo, o doutor Redó, amplamente aqui, ele convida todos os candidatos e candidatas de todos os partidos para vir aqui dar a sua opinião, defender a sua tese. Aqui eu já vi ele convidando General Mourão, que aliás não apareceu até agora, general. Vê se faz favor de dar o prazer de vir aqui ser sabatinado. Senhora Janaína Pascoal, senhora Patrícia Bueno, porque aqui hoje estiveram candidatos do PT, pessoas como o senhor Luiz Marinho, todos têm o direito e o dever de falar para a sociedade o que ele pensa. Marcelo Cândido. Cartilha do caderno de tese do PT em Salvador 2015. Está lá, eliminar a família Bolsonaro. Está lá, restringir a mídia, que é enquadrar, como o senhor Luiz Nassif gosta de fazer, manda o seu filho jogar ovo ou tentar calar a voz de Sérgio Moro quando vai receber um prêmio. Outra coisa que a gente precisa pontuar, dá até tristeza, mas eu não tenho vergonha de ser brasileiro, porque eu sou representante de Ayrton Senna da Silva. Ele é o meu herói. Ives Granda, Dr. Sérgio, uma pessoa que dá a oportunidade do contraditório. Eu tenho pessoas que a gente tem uma empatia. Agora, de repente a gente começa a escutar, fulano, a Anitta foi dar palestra em Harvard. Minha filha, você não foi dar palestra em Harvard. Os professores nem sabem. Você foi lá falar para uns alunos brasileiros que não estão estudando. Entre nos porões da USP, entre nos porões hoje das nossas universidades federais. Se os senhores filmarem, primeiro que vocês não vão conseguir entrar. Falta papel higiênico. Os professores, se não forem da esquerda, são surrados literalmente. Então, nós queremos desratizar... Dar uma ordem nesse país. Desratizar, nós precisamos... desinfetar e começaremos pelas embaixadas brasileiras. Nós vamos fazer as embaixadas brasileiras trabalharem com pessoas idôneas. Cabide de emprego vai acabar. Porque o Brasil não aguenta mais e não consegue pagar a conta. Eleitor, você pode colocar e tirar quem você quiser. Você é o dono do seu voto. Então, mestre. Presidente, é muita coisa, mas eu te agradeço. Você falou muito bem, tocou no fundo, não é, do coração, da alma, da consciência dos nossos eleitores. E nós precisamos saber o seguinte, essas próximas eleições do dia 7 de outubro, é você que vai mudar tudo que está de errado nesse país. Do eleitor. Vamos parar de criticar e vamos participar. Nós precisamos, para e passo, fazermos parte de todo esse processo. E o processo, ele é conduzido pela sua vontade. E mais importante, o que o professor Cabreira falou aqui é de suma importância para que todos nós saibamos. Mas mais do que isso, todos que foram para lá, foi você, eleitor, que os conduziu. Portanto, consciência. Você tem o poder de tirá-los. Tenha o sentimento da participação. Nós precisamos mudar esse país. Muito obrigado. Até o próximo Sala de Imprensa.